Reagindo a resenhas negativas dos meus livros favoritos. Pois é, gente, vi esse quadro lá no canal do Livraria em Casa, do Paulo Hatz, e fiquei curiosa para saber o que as pessoas andam falando mal dos livros que eu tenho assim, favoritados, 5 estrelas, favoritos, que eu panfleto, que se você já assistiu algum vídeo do canal, provavelmente você já me ouviu falando dele, porque eu arranjo motivo, eu arranjo ocasião para falar deles a todo momento. Vamos ver então o que essa galera vai dizer e como eu vou reagir. Claro, gente, tem essa história de que literatura não é consenso. É claro que um livro não vai agradar a todo mundo, mas eu quero aproveitar também esse vídeo para a gente discutir um pouco, para a gente conversar um pouco sobre a diferença entre você reconhecer um bom livro, uma boa obra, e às vezes essa obra não ser do seu gosto, especificamente, e também com o nosso sistema, com o nosso critério para dar ali as estrelinhas para um livro, tá? Então vamos conversando aí, vai ser mais um vídeo desse estilo de bate-papo, desse estilo para a gente trocar umas ideias. Então, como sempre, eu espero você lá nos comentários para você também reagir aí a esses livros, enfim. Vamos ver o que você acha também dos meus livros favoritos. O primeiro livro que eu selecionei é um dos meus favoritos da vida, o livro que eu certamente mais reli, inclusive reli agora em março, na leitura coletiva lá do meu clube do livro, que é Orgulho e Preconceito. Sim, esse clássico da Jane Austen é um dos meus livros favoritos da vida. E não vou dizer o nome de quem falou, tá? Eu peguei essas resenhas lá no Scooby e também na Amazon, tá? São variadas aqui, variando entre o Scooby e a Amazon, mas eu não vou falar os nomes, porque a ideia não é atacar a pessoa, é só a gente bater um papo aqui em relação a esses comentários. Então, uma pessoa que leu agora, terminou em abril, né? Lá no Scooby, disse assim: um casal muito de dois orgulhosos e preconceituosos. Até aí tá no título do livro, né? Mas a pessoa fala assim: personagens? Interrogação, interrogação, interrogação. História? Interrogação, interrogação, interrogação. Fluidez? Interrogação, interrogação. Plot? Interrogação. Eu acho que vai reduzir, vai fazer uma pirâmide de interrogações, né? Personagens e história ficou com mais interrogação do que fluidez e plot, né? Tô olhando aqui pro lado porque é onde eu deixei os meus prints aqui no computador. Aí o comentário foi o seguinte: eu achei bom, mas eu esperava mais e não tanta enrolação. Acho que romance de época não é muito a minha vibe. Nota-se, né? Porque a pessoa não gostou nem dos personagens, nem da história, nem da fluidez, nem do plot. Então você não gostou de nada, né? Apesar disso, ela diz que achou bom. Só não é muito a vibe dela. Achei curioso esse comentário, né? E olha que a pessoa ainda deu 3 estrelas. 3 estrelas, gente, na minha categoria, né? Como é que eu decido, assim, já vou, né, expor aí. Como é que eu faço? Para mim, 5 estrelas é um livro perfeito dentro do que ele se propõe a ser perfeito, tá? Então, para mim, eu avalio o livro, vamos dizer, dentro da categoria dele, mas eu também avalio o livro dentro dele próprio, assim, dentro do que ele se propõe a ser e a fazer. Então, eu posso ter livros, sei lá, eu posso pegar um romance bem bobinho, bem água com açúcar e dar 5 estrelas para ele. Eu posso pegar um grande clássico da literatura e dar 5 estrelas. Porque para mim são categorias diferentes. Por isso também para mim não faz muito sentido esse negócio de alta literatura e baixa literatura. Eu não sou especialista na área, vocês sabem, eu sou formada em filosofia, né? Toda a minha formação é em filosofia. Mas, assim, não faz sentido para mim esse negócio de alta literatura e baixa literatura, porque também cada um se propõe a ser uma coisa diferente, né? Eu acho que a pessoa que escreve um romance mais bobinho, né? Uma historiazinha ali mais tranquilinha, ela não tá esperando ganhar, sei lá, um Pulitzer por isso, né? Ela não tá esperando... Não, acho que o Pulitzer é categoria de jornalismo, né? Viajei. Voltando. Um Nobel, é o Nobel que eu queria falar. A pessoa não tá esperando ganhar um Nobel com aquele livro, né? Ela quer vender, ela quer agradar o público, ela quer comunicar uma ideia e eu não acho que tem nada de errado com isso, né? Não acho que tem nada de errado. É tipo o filme que vai pro Oscar. Não necessariamente... É claro que tem toda uma discussão do Oscar, da academia, eu sei que tem toda uma discussão desse negócio, mas assim,
Se a gente for observar, filme que vai pro Oscar é sempre um filme mais conceitual, né? Uma coisa assim, que você tem que ficar dali refletindo, que às vezes você não sabe muito bem como você se sentiu quando você terminou aquele negócio, sabe? Não é, sei lá, um filme blockbuster, né? Explosão e tiro e né? Então, para mim tem essa diferença de categoria, tá? Então, para mim, 5 estrelas é um livro perfeito dentro do que ele se propõe a ser. Né? Então, se ele se propôs, por exemplo, a ser um livro levinho, bobinho, para me divertir, ele fez isso, para mim, 5 estrelas, tá? Para mim, aí 4 estrelas é um livro muito bom, né? Seria um ótimo aí. 3 estrelas ainda tá bom. Para mim, categoria ruim, assim, nota ruim, seria 2 estrelas, que seria um ruim, ou 1 estrela, que é péssimo. Até hoje, eu só dei 1 estrela para um livro em toda a minha vida. Se vocês quiserem que eu fale que livro é esse, por que eu dei essa 1 estrela, me conta aqui nos comentários, que eu faço um outro vídeo falando desse único livro, 1 estrela da minha vida inteira. Bom, segundo comentário aqui, esse deu 2 estrelas. E aí eu não entendi qual foi o problema do negócio. Porque falou assim, deu 2 estrelas, o título da resenha é Simplesmente Jane. O livro tem uma personagem feminina muito à frente do seu tempo. E o seu par romântico é um rico antipático com um ótimo desenvolvimento. 2 estrelas por isso. Assim, os personagens são muito bons, o desenvolvimento é bom. 2 estrelas. Acho que essa é uma pessoa bem criteriosa, né? Assim, bem... Né? 5 estrelas tem que ser uma obra-prima, assim, que eu acho que não foi escrita ainda até hoje, né? Aí tem uma pessoa que deu 1 estrela. Esse aqui, essa da resenha aqui, eu peguei da Amazon, né? E não tem o nome da pessoa. Porque, gente, esse daqui, assim, mexeu com o meu coração. Se eu souber, se essa pessoa for um amigo meu, assim, se você fez essa resenha e você é meu amigo, me avise para eu romper a amizade com você, tá? Porque aqui, assim, os outros eu aceito. Agora, esse aqui chegou muito, né? Foi muito longe. Deu 1 estrela, um cliente ali da Amazon, e disse: livro fraco, roteiro vazio, humor seco e sem graça. Mas também não sabia que era para ser um livro de comédia, né? Humor seco e sem graça. Não sabia que Orgulho e Preconceito virou livro de comédia. Mas tudo bem. Aí ele diz assim: esse livro nada mais é do que uma novela da mais sem graça possível de 2 séculos atrás. É a história dos 50 tons de cinza, mas sem as únicas partes que poderiam ser interessantes. Ou seja, só porque não tem, né, chumbregâncias. Descobri essa palavra num documento antigo lá do Brasil Colônia, chumbregâncias, para falar do... né? Fraco, previsível. Mas, gente, é um romance, você tá esperando o quê também, né? E o sarcasmo... Ai, que surpreenda. Gente, só tem 2 alternativas num romance. Ou o casal vai ficar junto, ou o casal não vai ficar junto. Não tem meio termo. Então, assim, todo romance, né? Romance romântico, não romance gênero, né? Todo romance é previsível. Porque ou você vai esperar que o casal fique junto, ou você vai esperar que ele não fique junto. Das duas, uma. E dependendo do desenrolar da história, você percebe para onde ela está se encaminhando, né? Então, assim, óbvio que vai ser previsível, né? Mas, enfim. Fraco, previsível, e o sarcasmo em relação às outras obras da época se perde. Porque você teria de perder mais de 10 horas de leitura só para ver alguém falando mal de outro alguém. Mas, gente, você tem que esperar 10 horas para encontrar o sarcasmo de Jane Austen. Eu encontrei esse sarcasmo na primeira frase, gente. O livro já começa dizendo, né, aquela frase famosíssima, né? É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna deve estar em busca de uma esposa. Né? Inclusive, gente, eu fiz uma live inteira e metade dela é comentando essa frase. Então, vai conferir lá no canal. Se você é essa pessoa que escreveu essa resenha, assista o meu vídeo, você vai entender por que não. Se você só encontrou o sarcasmo depois de 10 horas de leitura, meu querido, você está lendo muito errado. Desculpa, eu não gosto de falar isso para as pessoas. Ah, leu errado. Não, eu entendo que cada um tem suas opiniões. Mas essa daqui eu não estou respeitando muito, não. Desculpa, não vai dar certo.
Gente, isso foi só o primeiro livro. Eu selecionei só 3 livros, porque senão esse vídeo aqui ia ficar gigantesco, né? Vamos lá. Segundo livro. Deixa eu me recompor, né? Me respirar, porque vai ficando pior. Vamos lá. Segundo livro é A Morte de Ivan Ilitch. Já falei também desse livro 1 milhão de vezes. Um livro do Tolstói. É um clássico, é maravilhoso. Eu entendo que às vezes a pessoa não pega o livro de primeira, porque eu também não peguei. Da primeira vez que eu li, aí eu não sei se foi pelo meu momento particular ou se foi pela tradução, que a primeira tradução que eu li do livro também não era muito boa. E eu não senti todo o impacto dele. Então eu entendo, às vezes, a pessoa que vai ler da primeira vez e esperava mais e não foi, né? Mas vamos lá. Diz assim, deu 3 estrelas, né? Pra mim é uma categoria boa, hein? Boa leitura. É um clássico da literatura mundial. Eu li para ficar por dentro, mas parece que é de costume enrolar e custar a entrar no texto de fato. Mas, meu amor, a história do livro não tem como ser diferente. Porque, assim, no capítulo 1, e não é spoiler, porque isso já está no título do livro, né? No capítulo 1, o Ivan Ilitch morreu. E aí mostra ali o velório e tal, e as pessoas não estão dando muita bola pro fato de que ele morreu. Os amigos dele estão combinando o jogo, a mulher, né, a viúva lá, só quer saber da herança, como é que ela vai ganhar, o que ela vai poder fazer. Os filhos querem sair dali o quanto antes, então parece que ninguém se importa muito com esse sujeito. E aí, ao longo do livro, a gente vai descobrir, né, um pouco da vida dele, de quem ele era, como que ele fica doente, né, e essa doença vai, né, deteriorando e tal, ele vai se desgastando até morrer. O livro é uma grande reflexão sobre ele estando doente e refletindo sobre a vida. Então, assim, custa entrar no texto? Não, gente, a história do texto está colocada desde o início, desde o primeiro capítulo, tipo, por que alguém morre e ninguém dá bola para isso? Porque, assim, gente, vamos considerar que até quando a pessoa, né, de má índole, uma pessoa meio criminosa, meio das atividades, né, inadequadas para se falar no YouTube, mesmo nesses casos, tem alguém que vai lá chorar no enterro dela, tem alguém que vai lá ficar triste quando ela morre. No caso do Ivan Ilitch, ninguém tá dando bola, porque ele morreu. Então, assim, se você leu o primeiro capítulo e você não tentou entender que diabos é esse indivíduo, que ninguém chora por ele, cara, eu não sei o que te dizer. A história em si é curta e fraca e de pouco impacto. Daria para ser mais impactante. Ai, meu Deus, essa pessoa tem um coração de gelo. Mas a mensagem e proposta do autor vale para a vida. Que bom, né? Tirou alguma coisa boa aqui desse, né? Desse texto curto e fraco. Nossa. Ai, meu Deus. Venha conversar comigo. Se você é essa pessoa que não enxergou o valor de Ivan Ilitch, venha conversar comigo. A segunda pessoa já foi mais cruel, ó, já foi mais, né, dramática. Deu 1 estrela e disse: um livro raso que tenta impor status, mas mal significa. Tem um ponto de interrogação no final, né? Não sei. Ao ler a sinopse, de fato, parecia uma leitura inovadora. Acompanhar o processo de morte, ter uma diferente perspectiva sobre o adoecimento e o definhar de um ser humano. Quando escolhi o livro, tive altas expectativas. Gente, expectativa é a mãe da frustração, tá? E digo isso até com livros que às vezes a gente gosta, porque a sua expectativa talvez não seja a expectativa do autor. Você vai lá esperando uma coisa e o autor quer te entregar outra, né? Então, igual aquela pessoa lá que queria encontrar um livro de comédia em Orgulho e Preconceito, né? Óbvio que vai se frustrar num livro de comédia, né? Tem suas partes engraçadinhas, eu acho muito comédia ali nessa crítica de costumes que a Jane Austen faz, mas assim, né? A expectativa é a mãe da frustração. Mas tá bom. Quando escolhi o livro, tive altas expectativas. Com minha mãe acamada, gostaria de ver diferente. Não sei também se é o momento mais adequado para ler Ivan Ilitch quando a sua mãe está acamada. De buscar formas de acessar e compreender a sua dor. Porém, a moeda foi maior do que o bolso poderia carregar? Não sei, a moeda é o livro? Ou a moeda é a expectativa dele? E o livro é o bolso? Me perdi na metáfora da moeda. Quem é a moeda? A moeda é o livro? Não, acho que a moeda é a expectativa dele, que foi maior do que o bolso, que no caso é o livro, poderia carregar. Eu acho que é isso. Não sei se estou entendendo. Todo o processo de doença da personagem é narrado de forma simplista e rasa.
Gente. Eu tô falando, às vezes a pessoa leu numa tradução ruim. Pouco se adentra no emocional. Mas, gente, a escrita é toda emocional. O cara vai se desesperando conforme ele, né? Enfim. Tem uma hora que ele pergunta, será que eu vivi errado? Se isso não é a coisa mais desesperadora da vida, eu não sei o que é. Se isso não é uma pergunta profunda, se isso não é... E aí eu vou falar do meu ponto de vista da filosofia, né? Se essa não é a pergunta fundamental que a gente tem que se fazer todos os dias, eu não sei mais o que é, né? É perguntar, será que eu estou vivendo errado? Será que, né? Será que eu estou fazendo uma coisa de boa com a minha vida? Enfim. A escrita almeja o impressionismo, mas parece uma newsletter dos anos 80. Eu não estava viva nos anos 80, não sei. Também não li newsletters dos anos 80, eu não estava. Não sei como é que se recebe. Será que tem como acessar newsletter dos anos 80 hoje em dia? Né? A pessoa também não parece ser muito mais velha. Não sei qual a idade dessa pessoa. Enfim, eu não sei, não tem como comparar. Não, como Glória Pires, não sou capaz de opinar. Não se consegue aprofundar reflexões sobre quaisquer perspectiva, seja do doente ou do cuidador. Porque realmente o livro não fala da perspectiva do cuidador, né? Isso não fala. Ele está falando da perspectiva do Ivan Illich, né? É ele que a gente está acompanhando. O narrador, que em alguns momentos participa da história, em outros a notícia não sustenta a representação emotiva, consegue somente informar, o que deixa a leitura fluida, mas obsoleta. Eu não entendi esse trecho. O narrador, que em alguns momentos participa da história, em outros a notícia não sustenta a representação emotiva. É que o modo como a emoção se expressa não bate com o fato, não entendi. Consegue somente informar, o que deixa a leitura fluida, mas obsoleta. Quer dizer, uma leitura ultrapassada, né? Passou, não vale mais. Quando tudo termina, a única sensação que fica é a perda de tempo. Gente, lamento discordar, assim, não tem como, não tem como perder. Não só não é perda de tempo, gente, eu cheguei a fazer ano passado um workshop inteiro. Foram 3 encontros ao vivo, acho que de 2 horas cada um, para comentar Ivan Illich em paralelo com Sobre a Brevidade da Vida do Sêneca. Então, assim, nossa, o que fica é muita coisa. Muita coisa. Última resenha aqui, deu 3 estrelas, considero bom. E aí diz assim, A Morte de Ivan Illich. Eu não entendi esse livro. E aí que tá, gente, aí que tá. A gente também tem que se perguntar, quando a gente vai fazer uma resenha, a gente tem que se perguntar assim, será que o livro é bom e eu não entendi? Eu não fui capaz de acessar as profundidades desse livro? Ou o livro que é ruim? Porque assim, gente, eu vou falar por mim, tá? Isso aqui não é uma crítica, eu não tô aqui humilhando, não tô sendo arrogante com ninguém, não. Eu li ano passado o Hamlet de Shakespeare. Já tinha lido uma outra vez, assim, meio por cima, então ano passado fiz uma releitura. Eu confesso a vocês, eu entendi o livro, eu peguei materiais de apoio e tal, e eu achei interessante a história. Porém, eu sinto que eu não consegui acessar a genialidade do Shakespeare. Agora, o cara é, assim, referência pelos maiores, sabe, entendedores de literatura. Tem gente que faz, assim, altas análises do Shakespeare. Será que essa galera toda de especialistas, de pessoas que estudaram, que entendem o contexto histórico, o contexto literário, que entendem um cada de coisa, será que essa galera toda tá errada e eu tô certa? Ou será que eu não tenho, sabe, a bagagem, o material, o que é necessário para eu adentrar aquela obra, sabe? Eu acho que a literatura, ela tem um pouco, assim, de uma arte um pouco parecido com a culinária. Você está acostumado com um certo paladar. E aí, se você vai comer uma coisa diferente, pode ser uma comida super elaborada e tal, que tem toda uma técnica, tem todo um cuidado, tem um ingrediente selecionado, não sei o que lá, mas você não consegue sentir tudo aquilo porque você não entende. Tem uma parte da culinária que é você também entender o que você está comendo. É assim como você, sei lá, estudar um outro idioma. Você está estudando um outro idioma e no seu ouvido, como você não está acostumado com aqueles sons, você não diferencia uma coisa da outra. Você escuta 2 coisas que para um nativo são absolutamente diferentes e você ouve e você acha que é a mesma coisa.
Então, assim, eu acho honesta essa resenha que fala, não entendi esse livro. Eu sei que ele é um hype, eu sei que todo mundo fala dele, eu sei que ele é um clássico, mas eu não entendi. E aí tem essa diferença entre você reconhecer o valor da obra e falar assim, cara, esse aqui é um clássico, eu sinto que ele tem mais coisas a me dizer, mas eu não consegui entrar nele, me falta bagagem. Bagagem literária, bagagem às vezes de vida. Como eu falei, eu li o Ivan Ilitch a primeira vez, eu não achei grande coisa. E eu li num outro momento, numa outra edição, e eu falei, cara, que livro excelente. Virou, assim, um livro favorito da minha vida, sabe? Então, eu reconheço, eu acho isso uma resenha muito honesta. Quando você fala, eu não consegui entrar nesse livro. E aí ele continua falando, talvez seja por causa da época em que li, não sei, olha só, né, a época. Mas senti um pequeno impacto, me fez refletir um pouco se estou vivendo como é preciso. Olha só, né? Então, tentou aproveitar alguma coisa, tentou trazer alguma coisa. Pretendo reler futuramente para alterar essa minha avaliação. A pessoa deu 2,5. Mas é o problema não é o livro. O problema é que você não acessou o livro, gente. Porque assim, aí você vai falar, Fernanda, mas é a opinião da pessoa, ela dá quantas estrelas ela quiser. Óbvio, né, gente? Você, né, não tem polícia literária para ir na tua casa, né? Bater na tua porta. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. E falar, você não pode dar 2,5 estrelas para Ivan Ilitch. Ninguém vai fazer isso. Mas, quando a gente dá nota baixa para um livro, especialmente em redes sociais, né? Seja nos comentários da Amazon, seja lá no Scoob, a gente, de certa forma, recomenda ou não o livro para outra pessoa. E eu acho importante a gente separar o que é gosto pessoal do que é o valor da obra. Isso aqui, assim, eu acho, tá? Eu procuro fazer isso. Às vezes eu não entendo, de fato, um livro totalmente, mas se eu reconhecer que ele tem um valor que eu não consegui acessar, eu dou uma nota maior para ele, especialmente essas notas públicas, assim, porque eu não quero que o livro seja rebaixado na opinião geral. Mas achei essa resenha bem honesta, tá? Apesar de discordar da nota, eu achei bem honesta. E para fechar, porque esse vídeo já está ficando enorme, Jane Eyre. Gente, Jane Eyre foi o meu surto literário de março. Tem resenha aqui no canal sobre ele, você vai me ver assim, absolutamente surtada. Vamos lá, respira fundo, porque a pessoa já colocou aqui um monte aqueles símbolozinhos para dizer palavrão, né? Então, uma pessoa deu 2 estrelas e falou, uma terapia cairia bem. Acho que sim, mas assim, vamos ver as condições também da época da Jane Eyre, né? Fica complicado. Eu sei que terapia faz bem para todo mundo, mas a gente tem que considerar que nem sempre dá para fazer isso, né? Então a pessoa já começa a resenha dizendo assim, eu sei. É preciso contextualizar o homem ao seu tempo, né? Isso entre aspas. Mas que de livro. Só senti revoltada e só revirava os olhos durante a leitura. Essa é aquela resenha que eu não sei o que dizer, só sei sentir. Porque a pessoa sabe que a gente tem que considerar o livro de acordo com o seu tempo. Eu não posso querer que os personagens se comportem que nem no século XXI, gente. Eles não estão no século XXI, nem os personagens, nem a autora, por sinal, né, das contas. Mas, enfim. E a última resenha aqui, gente. Vamos ver se eu não surto nessa última. Vamos lá. Essa daqui deu 4 estrelas. Ok. Né? Então não é exatamente uma pontuação negativa, mas eu já percebi que as pessoas, entre a estrela e o comentário, nem sempre a coisa bate, né? O título da resenha é Depressão. E a pessoa diz, gente, a melancolia inesperada que o desfecho do livro me trouxe dificulta a elaboração de uma resenha adequada. Apesar do final teoricamente feliz, não experimento alegria ou entusiasmo. Apenas uma sensação incômoda persiste. Talvez seja isso mesmo que o livro queira trazer, né? E aí, aquele negócio, às vezes o livro não é para deixar a gente feliz mesmo. Às vezes a gente não vai ficar feliz com o final do livro, né? Às vezes é só para ficar incomodado mesmo. Jane Eyre é um livro muito, assim, selvagem, sabe? É um livro muito arrebatador. Nada do que acontece ali, sabe, nossa, tranquilinho. Não é um livro que tem barriga no meio do caminho, sabe? Ele é um livro muito potente, ele mexe dentro de você. Então, também não sei se o final
é pra te deixar feliz, exatamente. Também não sei se é final feliz, que amorzinho, que... Sabe aquele final de coração quentinho, né? Inclusive, eu até fiz aqui um vídeo essa semana sobre vídeos, né, pra desestressar, deixar o coração quentinho, não sei o que. Então, esses livros vão fazer isso. Não sei se a proposta de Jane Eyre é te deixar feliz no final das contas. Mas, enfim, achei também uma resenha honesta, né? A pessoa fala, não sei, né? Tem aquele livro também que você não sabe o que dizer, você só sabe sentir. Você termina e você fala, o que eu vou falar sobre ele, né? O que eu posso dizer se eu ainda não organizei os meus sentimentos, a minha cabeça em relação a isso? Eu entendo essa sensação. Já me aconteceu também. Mas me conta agora se já aconteceu com você também, de você terminar e não saber o que dizer, não saber como se sentir em relação àquele livro. Me conta se você já se sentiu assim. Me fala como é o seu sistema de avaliação, como é que você dá nota para os livros que você lê, ou se você também prefere não dar nota nenhuma, se faz sentido. E, por favor, se você é aquela pessoa que não entendeu Orgulho e Preconceito, fala comigo. Eu vou te explicar. Para você não, sabe? Pelo menos aumenta um pouquinho a sua nota. Eu garanto a você. Você pode não gostar do livro, mas eu garanto que vai aumentar um pouquinho a sua nota se você entender melhor a proposta da autora, ok? Gente, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Deixa o seu comentário se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Por favor, só tenha cuidado com o meu coração nas mensagens que vocês deixarem aqui. Mas é isso, gente. Eu espero você na próxima. Me conta o que você acha desses livros também. Tchau, tchau.